Se cuide, viu, professor? Melhoras. Obrigado. Obrigado. Bom, já botei aqui para gravar. Acho que o pessoal vai chegando. Estamos com 10 pessoas. Vamos ver se talvez cheguem mais pessoas. Vamos ver. Obrigado, Júlia. Enquanto o pessoal não chega, aproveitar para tomar um remédio, que eu preciso tomar um remédio. Não sei como é que eu vou dar aula com esse remédio na boca. Daqueles que ficam debaixo da língua. Obrigado, gente. Obrigado pelas boas energias. Eu vou ter que dar aula com remédio na boca, mas tudo bem. Vou tentar. Gente, vamos lá. Hoje a gente vai falar de 3 coisas que são importantes para o CSS e para a gente posicionar e dimensionar os elementos na tela. O primeiro é o Box Model, que é como que todos os elementos que fazem parte dos elementos HTML, né, os elementos de dimensionamento que fazem parte do HTML. O Position, que é uma propriedade que a gente pode utilizar, que gera muita confusão, muito problema, mas que ela é importante para algumas coisas. E o Display, que é outra propriedade que a gente também tem que regular muitas vezes nos elementos para que eles se comportem do jeito que a gente espera no posicionamento e por aí vai, né? Então vamos começar pelo Box Model. O que é o Box Model e para que ele serve? Então todos os elementos, se vocês forem usar o Inspect do navegador, quando vocês abrirem o documento HTML, vocês vão ver no Chrome que no finalzinho dele, correndo lá no CSS, você tem um desenho de 3 quadrados, um dentro do outro, que representam o Box Model. Todas as tags, todos os elementos, quando eles são exibidos no navegador, eles possuem as seguintes características. Eles possuem um width e um height, quer dizer, uma dimensão horizontal e uma dimensão vertical, que diz respeito ao tamanho do elemento, do conteúdo dele. Além do conteúdo, a gente tem o padding. O padding é o distanciamento entre o conteúdo e o limite do elemento, né, renderizado na tela. E além do padding, a gente tem o border. Border é o tamanho da borda que esse elemento possui, seja ela visualmente aparente ou não. E depois da borda você tem a margem, que é o distanciamento entre esse elemento, a borda externa desse elemento, e o próximo elemento. Então, todos os elementos no código HTML têm todas essas coisas. E isso, geralmente, é o que nos dá muito problema e dor de cabeça na hora que a gente vai dimensionar as coisas na tela e tentar colocar as coisas na tela e as coisas não se encaixam do jeito que a gente espera. É porque, provavelmente, tem alguma informação nesse box model, né, que está gerando mais espaço do que o elemento precisa. Tá? Então, vamos ver um pouquinho disso. Tá? Então, vamos lá. Eu vou aqui colocar um conteúdo. Então, basicamente, eu tenho um div com conteúdo e outro div conteúdo 2. Como o div ele é um elemento que ele possui um dimensionamento de 100% por default, ou seja, todo div, todo elemento do tipo block, a gente viu os blocks e os inline, né? Todo elemento do tipo block, ele vem por default com uma dimensão de 100%. Ele vai ocupar todo o espaço horizontal que ele puder, né? Então isso é uma característica dos elementos tipo block. Você pode modificar. Como que a gente modifica essa característica? Então, por exemplo, eu venho aqui no div e falo que o display dele, então já estamos falando do display sem querer, mas o display dele não é do tipo block, é do tipo inline, por exemplo. Então, quando você faz isso, ele passa a se comportar como um elemento inline, não como um elemento block, né? E o que os elementos inline eles fazem? Eles vão entrando um depois do outro, né? Então eu posso virar aqui no display e falar assim, ó, block. Tem outras opções além disso, mas ó, block. Vamos fazer o seguinte, ó, border um px solid red.
Então a gente está vendo que ele ocupa 100% da tela, né? O elemento do tipo display block. Quando eu falo para ele que ele passa sem line, ele passa a ocupar o mínimo possível, só o que o conteúdo exige. Tá? Então, já ia começar a falar pelo box model, mas já tenho que falar um pouquinho do display nessa brincadeira, porque são coisas que são intrincadas umas com as outras. Tá? Então, dependendo de como você coloca a configuração do display, você vai ter um comportamento diferente daquele elemento e isso gera efeito sobre o box model imediatamente. Tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui um ID XPTO1 e aqui eu vou colocar um ID XPTO2. Aí eu vou começar a mexer nesses elementos de maneira pontual. Né? Então vamos lá. XPTO1, background color, blue. Então, eu vou colocar uma cor azul de fundo no elemento 1. Vou colocar uns BRs aqui para a gente não ficar muito apertado. Embaixo desse, desculpa. Espera. HR. Dar um espaçamento, colocar uma linha ali. Não, nem isso. Gente do céu. Tá bom. Tá bom. Style. Height. 100 pixels. Vamos fazer assim, quem sabe eu forço a situação. Não, nem isso, não vai forçar. Ele vai ficar aqui meio preso. Gerei esse resultado bizarro aqui do observable, né? Ó, se eu colocar um negócio ali, vai até para cima do outro. Que coisa horrorosa. Tá bom. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui. Ele tá aqui, tá, gente? Ele tá meio misturado aqui, que deu um belo de um... Quando eu mexi no display dos divs, eu mexi em configurações aqui do próprio observable, né? Tudo bem. Então, vamos lá. O primeiro div aqui, que é o XPTO1, ele está com o background azul, certo? Ele ocupa, por ele ter virado inline, ele vai ocupar o menor espaço possível. Meramente o que o conteúdo tiver. Se eu virar para ele e falar o seguinte, ó, widget 320px, não vai acontecer nada. Porque os elementos do tipo inline, eles não vão aceitar o widget como uma propriedade válida. Por quê? Porque o widget deles vai ser sempre o mínimo possível. 0. Né? E quem que vai aumentar o tamanho dele vai ser o conteúdo. Quem vai mandar no tamanho do div vai ser do div ou de qualquer outra coisa do inline, vai ser o conteúdo que tem dentro dele. Se eu virar e falar para ele que é um elemento block, aí ele vai ocupar 100%, por default. Mas eu posso virar para ele e falar o seguinte, ó, aí sim, no elemento block, a propriedade widget é válida. Então eu falo, ó, 520 pixels. Ele aumenta de tamanho. Eu falo 120 pixels. E ele diminui de tamanho. Então, com o tipo block, eu posso definir qual é o tamanho e posso definir também qual é o height, né? Aí. Posso também definir qual é o height, que no elemento inline eu não posso definir, né? Ele vai de novo ficar sempre no mínimo possível, né? Então, o segundo elemento aqui, ó, reparem, o segundo div, ele continua com 100%, tá vendo? Então ele continua embaixo desse div que está aqui. Então vamos alterar ele também. Então eu vou vir aqui e falar o seguinte, ó, XPTO2, cadê o XPTO2? Eu não tinha colocado o XPTO2. XPTO2. Então aqui, ó, o widget também vou colocar aqui 300px, background color green. Aqui. E height vou colocar 80px. Né? Então, o que vai acontecer? Ó? Ele vai vir para cá e esse aqui vai vir para cá. Por que esse div não passou para
este lado aqui dele, né? Ficar coladinho. E, de novo, eles não são inline. Então, os elementos que não são inline, eles não têm esse comportamento. Eles vão um para baixo do outro. Eles não vão sendo colocados em linha, né? Um depois do outro. Quando você quer que um bloco como esse, ele tenha a propriedade de bloco, ou seja, ele tenha dimensões, ele fique com uma dimensão especificada de width e height, mas que ele vá para ao lado, que ele vai entrando ao lado, como os elementos do tipo inline, comportamento dos elementos inline. Então a gente usa um carinha chamado inline block. Ele mistura propriedades do inline com as propriedades do block. E agora que eu lasquei mesmo, com todos os divs eu lasquei todas as informações aqui do observable. Espera aí que eu vou tirar isso aqui, eu vou colocar só nos meus divs específicos ali, no XPTO1 e no XPTO2. Inline block. E fechar aqui, né? Que não fechou. Pronto. Aqui. Ó, agora sim. Um vai ficar do lado do outro. Porque agora, quando eu venho aqui e falo o seguinte, olha, o comportamento desse cara aqui, XPTO2, e o comportamento do XPTO1 não é mais de bloco. Ele não é um bloco solto. Ele é um bloco que vai se alinhar em linha, né, em sequência, com o resto do conteúdo. Ele vai misturar um pouco as propriedades do inline com as propriedades do block. Tá? Então, o inline block serve justamente para isso, para garantir que você controle o tamanho do bloco, mas que você faça com que ele vá se colocando linearmente ao longo do conteúdo. Tá? Isso dá muita dor de cabeça, gente. Isso costuma dar muita dor de cabeça. Então, se eu tivesse um terceiro aqui, div id XPTO3, conteúdo 3, barra div. Né? Vai colocar um bloco ali. E vai para baixo, porque ele está com 100%. Né? Então, vamos lá. Ó. XPTO 3, background, color, red. Aí, ó, 100%. Então, vamos lá. Eu venho para ele e falo o seguinte, ó, você, edit 20%. Você pode usar porcentagem, se você quiser, nas dimensões também, né? Então, o edit 20%. 20% do que ele tem de tela. Ele está com 20%, mas ele não veio aqui para o lado. Né? Agora, se eu virar para ele e falar display inline block, ele vai vir para cá e se encaixar aqui. Se eu falasse para ele, o teu display é do tipo inline, ele também faria isso, ele também iria ali encaixado. Só que eu não controlaria mais o tamanho dele. Ele ficaria sempre com o mínimo possível, né, de tamanho, como se ele fosse um texto, como se fosse um pedacinho de texto. Né? Então, é para isso que serve um pouco o display. O display, ele controla que tipo de elemento eu estou tratando. Né? Então, a gente tem algumas outras opções, além de inline block, inline e block, nós temos também os flexbox e os grids. Eu vou deixar para falar sobre flexbox e grid na aula que vem, porque são coisas que a gente vai usar muito e precisa conhecer hoje. Até o ano passado, eu evitava de falar um pouquinho de grid, porque era uma propriedade do CSS3 que ainda não a gente queria usar, mas a gente não tinha certeza se podia usar, porque nem todos os navegadores entendiam direito, né? Mas eu acho que já chegamos num ponto onde não tem mais que se preocupar com isso, não. Então agora, inclusive a maneira de vocês constituírem um layout e organizarem as coisas na tela passa a ser 100% através de grid e flexbox. A gente não vai fazer mais gambiarras nenhumas no CSS, porque não precisa mais. A gente já está livre dos problemas de encaixe que são com esses blocos, né? Graças ao grid, principalmente ao grid, e ao flexbox também, que também é muito útil. Mas a gente vai falar deles na aula que vem. São os outros dois tipos de display, né? Que também, atualmente, vamos colocar assim, da maneira mais atual e mais moderna e mais concisa da gente resolver a parte estrutural, visual do nosso código HTML e CSS,
Isso é uma mão na roda, o grid é uma mão na roda que não tem tamanho, né? Mas a gente ainda estava um pouco preso até uns anos atrás, que a gente ficava um pouco assim, será que o meu usuário vai ter um navegador que vai interpretar isso? E hoje já chegamos num ponto onde é inevitável. Todos os navegadores agora funcionam, entendem grid e Flexbox, então a gente pode usar sem dó nem piedade. Tá? Então vamos lá. Displays. Inline, block, inline block, e aí grid e Flexbox que a gente deixa para a aula que vem. Né? Controla o que? O display? A maneira de se comportar do elemento. Como que esse elemento se comporta. Né? Qual é o tipo de comportamento do meu elemento ali marcado com esse CSS. E aí, vamos lá, vou voltar aqui para o Box Model. Então, vamos lá. Vocês estão reparando que tem um pequeno espaço, bem pequeno, né, entre cada um desses blocos aqui. Né? Por quê? Porque provavelmente há alguma margem. Então, eu vou zerar as margens. Margem 0. Margem 0. Margem 0. Vamos ver se é isso. Não, não é isso. Ou talvez ele já embuta isso sobreponha o meu margem com alguma coisa. Deixa eu ver. Espero que não. Talvez sim, talvez não. Deveriam estar colados. Talvez o observable esteja sobrepondo alguma informação aqui, né? Mas eles deveriam estar absolutamente colados. Por quê? Porque o que distancia um elemento do outro é a margem. Vamos lá. Eu vou tirar o inline block e deixar todo mundo como inline aqui para a gente conseguir ver umas coisas, né? Inline, inline. Então todos eles vão ficar com o mínimo e estão colados, ó, tá vendo? Bem coladinhos, né? Então vamos lá. O que a gente tem aqui como o que a gente chama de box model? Então o que a gente está vendo colorido é o espaço do conteúdo. Que quando o elemento não é do tipo inline, quando ele é block ou inline block, a gente consegue definir o tamanho. Então, assim, ó, 320 pixels, 20% da tela, né, tem várias métricas, e pode inclusive usar centímetro, tá? Centímetro e milímetro. Não é muito preciso porque as telas têm densidades diferentes e aí dá uma coisa estranha, né? Mas você pode usar até milímetros e centímetros. As medidas que o CSS usa são as físicas, né? Centímetros e milímetros. A gente tem a porcentagem, você pode usar porcentagem de tela, quantos por cento, na verdade não é de tela, desculpa, porcentagem, quando você vira e fala assim, ó, 120%, ou né, 50%, você está falando que é a porcentagem do elemento pai. Então, pegue 50% do elemento, do tamanho do elemento que é superior a você. Tá? Então, quando a gente usa porcentagem, a gente está fazendo uma referência ao elemento que é anterior a esse elemento que a gente está tratando. Né? Então, se eu tiver o elemento direto no body, ele vai pegar 50% do que tiver no body. Se esse elemento estiver dentro de um div que seja pequenininho, ele vai pegar 50% do pequenininho. Tá? Então, essa é uma medida, a porcentagem relativa ao elemento que é pai do elemento que vocês estão trabalhando. Para você definir o tamanho de tela, é VW. Então, aqui é 50% da tela toda. Né? Não vai surtir efeito porque ele está aqui inline, então inline, vou colocar aqui inline block. Quando eu coloco VW, ele não está pegando os 50% disso daqui. Neste caso, no caso do observable, ele está pegando deste conteúdo, porque o observable está colocando isso dentro de um iframe, está isolado, né? Mas o VW, ele pega a dimensão da tela inteira. Então, não é do elemento pai, é da tela. Ele pega o tamanho da tela inteira, que tiver no navegador, e vai usar 50%, que vai ser uma porcentagem, né? Aqui, 50%, até 100%, né? Se eu quiser aqui, 100% da tela. Então, é 60 VW. Como o Observable está rodando isso aqui dentro de um iframe, para o meu código HTML, isso daqui é a tela. Né? Mas, no geral, ele vai pegar, de fato, o tamanho da tela mesmo. Vai ficar até maior do que cabe aqui.
A gente pode pegar também o VH, que é o tamanho da vertical. Todo tamanho vertical é bem complicado de ser trabalhado, porque nem sempre o navegador tem esse dado, tá? Como é variável, né? O conteúdo aumenta, o tamanho aumenta. Então, no geral, ele pega alguma coisa variável aí. Então, o VW, ele vai pegar a mesma coisa o VH, ele vai pegar a mesma coisa que o VW, tamanho da tela, só que ele vai pegar a vertical e não a horizontal, né? Então, VH de height e VW de width, né? Então, são duas também formas de trabalhar com porcentagem, mas não é porcentagem relativa ao elemento pi. É a tela mesmo. Tá? Outra medida que é importante é o EEM. O EEM é a medida tipográfica. Então, é o tamanho de quantos caracteres, dos caracteres que cabem no próprio elemento. Então, se eu escrever 10 caracteres aqui, né, ou, na verdade, é o tamanho do caractere no body, né, ele está pegando 10 caracteres. É um caractere. Então, essa medida também é uma medida importante, porque ela ajuda a gente a trabalhar com questões tipográficas, né? Se você começar a colocar as coisas a partir de EN, você vai sempre estar amarrando com o tamanho da fonte, definido o tamanho da fonte. Se o tamanho da fonte aumentar, se você em algum momento colocar que a fonte é maior, todas essas medidas aumentam também junto. Se você diminuir o tamanho da fonte, vai diminuir todas elas. Sim, João, já vou mostrar aqui. Tá? Tem sim, é o box model, então a gente vai ver isso agora. Ó. Então, eu estou falando aqui no inline block, né, que o tamanho aqui é 10 em, mas vou colocar em pixel para facilitar um pouquinho o entendimento, né, para ficar uma coisa mais fácil de compreender. Então, 150 px, 150 pixels. Então, o meu elemento está aqui com 150 pixels, é o tamanho dele. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar margem. Margem tem algumas maneiras de a gente fazer. A gente pode fazer margem right, por exemplo, e definir a margem da direita, ou a gente pode simplesmente colocar margem, 2 pontos, e colocar um valor para todas as margens, ou colocar uma série de valores, 4 valores, definindo a margem de cima, a margem da direita, a margem de baixo e a margem da esquerda. Tá? São shortcuts, você pode facilitar. Para deixar mais claro, bem legível, eu vou vir aqui e falar o seguinte, margem right 25px. Deveria funcionar. Provavelmente o meu amigo Observable não está deixando eu trabalhar com isso daqui, né? Deixa eu ver se eu colocar um inline aqui, ele vai permitir, mas acho que não. Não, ele não está me permitindo mexer na margem, tá? Mas isso faria com que esse elemento verde se arrastasse 25 pixels para a direita. Ele teria que ficar 25 pixels do outro elemento, pelo menos. Deixa eu ver se eu consigo sobrescrever. Não, ele não está deixando eu sobrescrever. Né? Mas funciona, tá, gente? É que o Observable está bloqueando esse tipo de modificação. Né? Então, a margem, ela me garante... Ó, vou fazer, talvez, o margin bottom. Tá certo. Vamos ver se com o margin bottom isso facilita. Se eu tirar aqui e colocar block, vamos ver. Não, nem assim. Ele não está me deixando botar a margem em nada. Ele está cortando as margens. Né? Mas basicamente é dizer que no momento que eu coloco margin bottom aqui, este elemento verde ele deveria estar 25 pixels mais para baixo, porque o elemento azul teria uma margem de 25 pixels. O Observable está bloqueando, mas se eu jogar isso em um outro código HTML, ele funciona. Né? Eu posso até mostrar isso com um outro código HTML aqui para vocês. Deixa eu pegar um editor de código aqui e eu arrasto para vocês verem. Deixa eu ver aqui. Eu consigo... Não está vindo. Um minutinho só para ver se eu consigo fazer isso funcionar. Deixa eu pegar todo esse código aqui.
Criar um arquivo novo. Daí eu vou tentar compartilhar minha tela com uma ferramenta aqui com o VS Code. Salvar como. Mesa. Teste.html. Deixa eu ver se eu consigo rodar aqui também preview. Não sei se está configurado, deixa eu ver, gente. Não, só me dê um minutinho para tentar fazer isso ficar compreensível para vocês, porque senão não adianta muita coisa. Preview, não tem nenhum preview aqui. Devia ter. HTML. Não. Talvez compartilhando a tela inteira, talvez seja o único jeito de vocês verem mesmo. Vamos tentar fazer isso, então. Deixa eu interromper o compartilhamento. Compartilhar minha tela toda. Não sei se vai ficar pequeno, espero que não. Compartilhar uma tela inteira. Aqui. Tá, então vou vir aqui. Aqui. De qualquer maneira, ele não me deu a margem, mas tudo bem. É até bom porque eu posso mostrar para vocês o inspect. Até foi uma boa fazer isso daqui, porque daí vocês vão conseguir enxergar o inspect também, e o box model, que é esse carinha aqui, ó. Esse cara aqui é o box model, tá? Então vamos lá, deixa eu arrastar isso aqui para cá. Espero que não esteja muito pequeno o código para vocês verem, né? Mas vamos lá, tirar aqui o inline, colocar as coisas como inline block mesmo. Inline block. Inline block, eu acho que é isso. Pronto, ó, finalmente nós temos alguma coisa funcionando, né? Então aqui, ó, margem bottom 25, né? Tirar o que importa, que agora não precisa mais. E margem right 40 px. Salvar e recarregar. Engraçado, ele não está empurrando. Será que eu fiz alguma bobagem? Que estranho. Margem right. Uma coisa, margem 0. Uma bobagem que eu devo ter feito, não é possível. Não. Estranho. Deixa eu ver com bloco. Com bloco ele vai empurrar. Vamos ver com line. Alguma bobagem que eu estou fazendo não estou vendo, gente. Aqui, eu tirei, tem uma margem aqui embaixo. Ele vai sobrepor tudo. Ei, gênio. Estava sobrepondo a informação logo embaixo, eu não estava vendo. Aqui, ó. Tá aí, ó. Então, ó, se eu colocar aqui 10, o verde vem para cá. Se eu colocar 50, o verde vai mais para lá. E aqui embaixo, ó, o bottom, né? 25, vou colocar aqui 85. O vermelho vai lá para baixo, ó. Vem para baixo. Ou se eu vier aqui no margem e colocar 0, ele vai colar. Ele colou, tá? E reparem, ó. Quando eu faço a inspeção dos elementos aqui, ó, por exemplo, eu pegar esse aqui, o azulzinho. Ó, repara que o próprio Chrome, ó, ele me mostra que tem uma margem aqui, ó. Está vendo? Olha o elemento é o que está em azul, mais a margem, que é esse amarelinho, esse amareladinho, né? Quando eu clico nele, ele me mostra aqui, ó, margem. Eu tenho 50 pixels de margem à direita. Eu tenho um elemento que ele tem 150 por 100 pixels. Ele não tem nenhuma informação de padding, ele não tem nenhuma informação de border, mas ele tem uma margem direita de 50 pixels. Se eu virar aqui e falar o seguinte, margem bottom 40 px e recarregar,
ele vai me mostrar aqui, ó, 40, certo? E olha aqui, ó, quando eu faço a inspeção do elemento, ó, dá para ver que tem uma margem embaixo. Então, vamos lá, né? Complementar. Margem left, 25 pixels. Margem top, 10 pixels. Aí, ó. Então, eu já criei margens aqui, né? Esse elemento, ele não tem margem, mas ele já foi colocado, alinhado com o conteúdo, tá vendo? Então, se esse aqui tem uma margem, esse aqui foi deslocado, né? A não ser que eu coloque aqui um vertical align top. Quem sabe isso aqui faça com que ele suba, mas acho que não. Subiu, ó, subiu um pouquinho. Quer dizer, não alinha o conteúdo, alinha o topo. É isso que eu estou falando com o vertical align. É uma propriedade que dá umas coisas estranhas de vez em quando. Ai, não contei. É uma propriedade que dá umas coisas meio estranhas. É difícil de controlar o vertical align por causa das informações de dimensionamento vertical que nem sempre estão disponíveis, tá? Mas para esses casos funciona. Ou seja, e é com o verdinho, né? O problema era o verdinho. Quando eu tirava aqui o vertical align dele, né, ele alinhava com o topo do conteúdo, né? E eu posso colocar outras informações aqui, por exemplo, vertical align bottom. Carregar, ele vai alinhar com o fundo, seja lá o fundo da margem, né? A margem desse azul vem até aqui embaixo, ele vai alinhar com o fundo da margem, tá? Tem o middle também, mas enfim. Mas essas coisas de vertical align, gente, a gente não usa mais quando a gente, vocês vão ver quando a gente começar a usar o Flexbox, que a gente não usa mais esse tipo de coisa, né? A gente não precisa mais se preocupar muito com isso, com os outros tipos de elemento que existem, tá? Mas enfim, então o que a gente já viu aqui? Dentro do box model, a gente viu as margens, né? A margem que é a distância da parte externa do elemento para a parte externa do outro elemento. Então, se o verde também tiver uma margem left, ó, ele também vai mais para cá. Por quê? Porque ele tem uma margem e o outro, o azul, também tem uma margem. Então, temos duas margens aí atuando que fazem com que esses dois elementos se afastem ainda mais. Então, reparem uma coisa. Esse meu conteúdo, ele tem 150 pixels por 100 pixels. Mas o espaço que ele está ocupando na tela é bem mais do que isso. Por quê? Porque além dos 150 pixels, que é o dimensionamento dele, do azul, do conteúdo, da parte que está azul, ele ainda tem 50 de margem à direita e 25 de margem à esquerda, certo? Então, o espaço que ele ocupa na tela não é apenas 150 pixels por 100 pixels, ainda que o width dele seja 150 e o height seja 100. Porque a gente tem que levar em consideração também as margens. E além das margens, a gente também tem que levar em consideração a borda. A borda, ela é também a mesma coisa. Você pode falar border bottom, você pode falar border top, você pode falar border left, você pode falar, ou você pode falar simplesmente border. E border, você está tratando de todas elas ao mesmo tempo. A borda, para ela funcionar, ela precisa de algumas características. Ela precisa saber qual é a cor da borda, qual é a espessura da borda e qual é o tipo de borda. Se você não especificar isso, a borda não vai aparecer, tá? Então, simplesmente falar que a border right é 20 pixels, provavelmente não vai acontecer nada. Não vai aparecer nada. Por quê? Porque você precisa especificar mais do que isso. Border width, acho que é border width right, é isso? Border width right. Não, é border right width. Eu não vou lembrar. No geral, a gente usa os elementos todos juntos, que é de uma vez só. Falar 20 pixels, black, por exemplo, preto, e solid. Sólido. O que vai acontecer? Além dos 150 pixels do azul, além das margens, que são externas,
eu agora ainda tenho uma borda preta de 20 pixels em cada um dos lados. Se eu quiser alterar isso daqui, ó, agora que eu já setei... Opa, desculpa, gente. Então, ó, estranhada aqui. Agora que eu já defini valores de tipo, cor e espessura, eu posso alterar, por exemplo, só border width... não, border right width. Falar assim, ó, a borda da direita tem 5 pixels, 4 pixels. Ó, aí eu altero só, ou deveria alterar, só a borda da direita. Aqui, ó, tá vendo? Ficou pequenininha, né? Então vamos ver aqui o box model desse cara. Olha aqui, box model daquele elemento. Margem 50, 40, 25 e 10 em cima. Border 20, 20, 20 e 4. Certo? Então o que acontece? Esse elemento tem 150 por 100, não tem nada de padding, a gente vai ver o padding. Depois ele tem mais 20 de um lado e 4 do outro, mais 24, mais 50, mais 25. Ou seja, 25, 45, 95, 99, ou seja, tem 99 pixels de dimensão horizontal, 99 pixels além dos 150, que é o conteúdo dele. Tá? E agora, para a gente completar o quadro, a gente vai ver o padding. O padding é que nem o margem. Você pode virar e dar padding bottom, padding top, padding... Enfim, você pode colocar um só e dar todas as informações que você quiser. Né? Se você colocar um valor único, ele vai usar o mesmo valor para todo mundo. Então, por exemplo, padding 30px. O que vai acontecer? O limite do meu conteúdo, ó, reparem que agora tem 2 níveis de azul aqui, tá vendo? O 150 é esse azul mais claro, que é o tamanho do conteúdo propriamente dito. E o que é o padding? O padding é o espaçamento entre o conteúdo e a borda. Então, quando eu defino um padding, eu estou falando assim, ó, esse elemento ele tem que ficar deslocado da borda. Ele não vai ficar colado na minha borda. Ou seja, o elemento ficou ainda maior. Vamos dar uma olhada no box model desse cara. Olha aí. Tamanho do meu elemento, 150 por 100. Só que é o conteúdo dele. Depois ele tem de padding 30 e 30. 30 para a esquerda, 30 para a direita. Depois ele tem de borda 4 na direita e 20 na esquerda. E depois ele tem de margem 25 e 50. Ou seja, esse elemento é bem maior do que os 150 pixels que eu dei para ele como widget. Certo? Esse é o motivo pelo qual muitas vezes a gente vai ter sérios problemas. Porque a gente esquece que os elementos estão herdando uma borda, que eles estão herdando uma margem, que eles estão herdando um padding. Então a gente vai lá e fala assim, ó, o widget é 150. Ou melhor, por exemplo, você vai lá e coloca 2 elementos na tela. Você vai colocar o elemento azul e o elemento verde. O elemento azul vai ter 30% da tela e o elemento verde vai ter 70% da tela. E você quer que um fique do lado do outro. Porque um está com 30 e o outro está com 70. Né? 100%. Só que eles não... eles vão para baixo. O verde vai parar embaixo. Fala, por quê? Meu Deus, o que está acontecendo? É porque, às vezes, a existência de uma borda faz com que o valor fique maior. Vamos ver. Vamos ver isso acontecer. Vou construir isso aqui para vocês. Então, vamos tirar aqui tudo isso. Vamos tirar tudo isso daqui. Então, display. Inline block. Display. Inline block. Vou colocar o azulzinho aqui, background. Color blue. Background color green. Salvar, recarregar, aqui, né? E aí o que eu vou fazer? Ó? Esse carinha aqui vai ter o widget 30% da tela.
Esse outro carinha aqui vai ter width, vamos começar por 60%. O que aconteceu? Tudo bem, ó, cabe um do lado do outro, estão vendo? Por quê? Porque esse aqui está com 30 e esse aqui está com 60. Vou colocar aqui 68. 68%. A princípio, é menos de 100%, certo? Ainda coube. Tá lá. Vamos colocar, então, 70%. Não cabe. Mas por que não cabe? Bom, para começo de conversa, a gente está vendo que tem uma margem aqui, tá vendo? Então, quer dizer, se eu colocar 69%, talvez ainda não caiba. 69% coube. Por quê? Primeira coisa, reparem que o próprio body tem uma margem, tá vendo aqui, ó? O próprio body tem uma margem. Então eu vou vir aqui e falar o seguinte, ó, para começo de conversa. Body, margem 0, padding 0. Isso vai fazer com que o meu código cole, tá vendo? Cole no topo e nas laterais. Por quê? Porque não tem margem. Agora está 0 a margem, né, do body. E agora eu vou tentar o 70%, mas ainda não vai funcionar. 70% ainda não vai caber. Ó, ainda não vai caber. Por que não vai caber? Porque basicamente tem uma borda aqui entre eles. Então, se eu vier aqui e falar ó, div, margem 0, padding 0, todos os divs não vão ter 0 de margem e 0 de padding, aí vai caber 30 e 70. Ou aí deveria caber. Vamos ver. Recarregar. Não, mesmo assim ele não está cabendo. Não sei por quê. É tudo div, né? Então vamos colocar um border 0 também, tá vendo? Aqui não tem border. Não, nem assim não foi. 30 e 70. Por quê? Porque pode ter algum... tem alguma coisa aqui, não sei por quê, né? Ai, nossa, deu uma pane aqui, sabe? Isso aqui não está interferindo, não. Tem alguma coisa aqui que está interferindo porque esse elemento está... Será que é esse outro aqui? Conteúdo 3. O conteúdo 3 não deveria interferir no espaçamento do 2 e do 1. Estranho. Mas tudo bem. Então, 69,5. Mesmo assim, hein? Não coube. O que será que está impedindo esse 65%? 66%. Ó, tem alguma margem que ficou aqui, ó. Alguma margem tá... Eu não coloquei margem 0 aqui para ele? Coloquei para todos. Margem 0, padding 0, border 0, solid não. Deveria grudar. Não está grudando por algum motivo. Que estranho. Muito estranho. Muito estranho mesmo. Isso não deveria acontecer. Deixa eu ver uma coisa. Eu acho que ele está considerando que tem um espaço. Um caractere de espaço entre um div e outro. Talvez seja isso. Vamos ver. Não. Tem algum registro aqui que está interferindo e está gerando essa margenzinha que vocês estão vendo aqui. Eu não estou entendendo por quê e que de fato não deveria estar acontecendo. Muito estranho. Pois é. Mas é isso que vai impedir desses dois elementos caberem na tela. Enquanto tiver esse espaço aqui e a gente não conseguir controlar essa característica de fazer um grudar no outro, que eu não sei exatamente por que não está grudando, né?
deveriam estar grudando um no outro. Enquanto isso aqui não ficar colado um no outro, não vai caber 30 e 70. Deve ter algum outro registro que eu não sei. Enfim. Ele deveria estar... Se eu colocar bloco, eu acho que vai funcionar. Deixa eu ver. Block. E block. Mas o bloco ele vai pular a linha. Ele vai pular a linha. Não. Isso online não vai funcionar porque ele vai... É isso. Tem algum registro que eu não estou sabendo qual que está gerando aquele espaçamento ali que não deveria acontecer. Tá? Mas, gente, basicamente o box model é essa dor de cabeça. Né? E aí tem um negócio importante. Vamos lá. Eu quero, então, que esses dois elementos fiquem um do lado do outro, aqui, e eu quero que este elemento aqui tenha de conteúdo, sei lá, 300 pixels, e que esse segundo elemento aqui tenha o resto. Como é que faz isso? Né? Então, supondo aqui que eu tenho 300 px aqui para o azul. O azul está com 300 pixels. Vou colocar de novo eles como inline block. Um tem 300 pixels e o outro tem... Eu quero que fique o resto. Ó. Vou colocar aqui só 20% para caber direito, por enquanto. De novo, por que ficou esse espaçamento aqui? Só Deus sabe. Eu não tenho nenhum... Não tenho nenhum margem... Não. Tá. Como é que eu faço para calcular isso daqui? Então, vamos lá. Vamos supor que o meu XPTO1, além de 300 de widget, ele tem border, 5 pixels, solid, white. Para ficar mais difícil, para a gente não ver. Tá aqui, ó. Então, ele tem 5 pixels de borda branca. A gente não está enxergando a borda porque ela é branca, né? Você acha que não tem borda. Né? Vamos supor que ele tem um padding de 10 pixels. Cadê? Ué, não gravei? Ah, é claro, eu tirei aqui, né? Ó, que gênio. Gênio. Sobrescrevendo todos os valores logo embaixo. Não vai funcionar nunca. Tá aqui, ó. Ele tem um padding de 10 pixels em cada um das laterais. Né? E aí ele tem também margem right, só da direita, 30 pixels. Como é que eu faço para saber esse outro cara aqui, o tamanho dele? Então, vamos lá. O que eu tenho do azul? Vamos pegar aqui o azul. E eu posso consultar aqui o box model para saber isso. 300 pixels, mais 10 para cá, mais 10 para cá, ou seja, 320, mais 5 para cá, mais 5 para cá, ou seja, 330, e mais 30 para lá, 360 pixels. Bom, fazer esse cálculo até é fácil, mas como é que eu calculo o outro? Existe uma função no CSS que é o seguinte, calc. Eu quero que este elemento tenha 100% menos, quanto que a gente tinha falado aqui? 320, 30, 60. Menos 60, 360 pixels. Ou seja, eu quero que esse elemento verde, ele tenha 100%, tudo, subtraia desse 100%, 360 pixels. Né? Isso, em teoria, faria com que ele ficasse do tamanho que precisa para caber ali. A gente já viu que não está funcionando porque tem um pouquinho, alguma informação aí que não está. Né? Então vamos colocar aqui 95% menos. Aí ele vai ocupar um tamanho que é sempre o que sobrou. Né? Ou deveria, né? Talvez você colocar aqui 98, 99, por causa daquela coisinha que estava ali que não dá para entender por quê.
Sabe o que pode ser? Se eu falar para vocês, gente, que é isso aqui, ó. HTML, HTML. Vocês não vão acreditar, mas pode ser isso, viu? Aqui a gente coloca body. Por incrível que pareça, essas coisas causam esse tipo de dor de cabeça. Mínima, microscópica, e as coisas não funcionam como a gente espera. Né? Então vamos lá, 100%, menos 360. Não, não era isso. Era alguma outra coisa aí. Aqui, ó. 99% menos 360 vai dar certo. Por algum motivo, tem aí uma margenzinha aqui que eu não estou entendendo por quê. Não deveria existir. Mas ela está existindo. Alguma coisa está colocando essa maldita margem e ele não cabe 100%. Né? Então, a função calc dentro do CSS, ela vai servir justamente para que a gente consiga fazer esses cálculos de dimensionamento, né? Levando em conta que há o padding, que há a margem, que há o border, que há todos esses elementos do box model, né? Que cada um dos meus elementos do código vão ter. Todos eles vão ter. Você pode zerar todos eles, mas todos eles vão ter. Então, como é que a gente faz para zerar todos eles? Né? O jeito mais fácil é fazer isso. Ó. Asterisco, todos eles, todos os elementos, margem 0, padding 0, né? Border 0, solid, transparent. Então, aqui, todo mundo com 0 em tudo. Ninguém vai ter nenhum valor. Isso que a gente chama de CSS reset, entre outras providências, né? Zerar as características de todo mundo. Será que agora vai? Será que com um reset eu consigo dar 100% aqui? Nem com reset não está indo, não sei porquê. Deveria funcionar, tá? Bem-vindos às dores de cabeças, né? E os quebra-cabeças que a gente não consegue resolver por causa de alguma coisa que está herdando de algum lugar, e que a gente não sabe o que é. Tá? É bem isso mesmo. Tudo bem, até aqui deu para entender o que é o box model e como ele funciona? Né? Isso geralmente gera dor de cabeça mesmo, viu, gente? Então não se preocupem se vocês começarem a apanhar um pouquinho desses dimensionamentos e você fez o cálculo, está tudo perfeito, mas está jogando para baixo, não está funcionando. É algum elemento dentro aqui do teu código que tem algum registro que por algum motivo ele está dando algo e que você não está conseguindo controlar e vai ficando assim. Uma coisa que é interessante de trabalhar aqui com Inspect e com CSS, gente, é que a gente pode modificar esses valores sem mexer no código, para testar. Então, por exemplo, não está cabendo aqui, certo? E aí eu chego aqui e vejo que o elemento verde ele está com 100% menos 360. Aí eu falo assim, e se eu colocasse aqui 99, ó, alterar diretamente aqui, ó, 99? Funciona. E se eu colocasse aqui 370 pixels? Funciona, mas diminui um pouco. Então vocês conseguem mexer no CSS diretamente aqui no Inspect, tá? Se eu quiser mudar a cor dele, não tem problema. Você muda aqui, ó. Você não precisa mexer no código. Você mexe em tempo real nas propriedades pelo Inspect. Tá? E pode colocar algumas outras propriedades se você quiser. Por exemplo, eu quero colocar aqui margem, top, 30 pixels. Coloca. Você vai mexendo no teu código aqui direto no Inspect. Tá? Essa parte aqui do navegador é muito importante para a gente, porque é aqui que a gente detecta o que está acontecendo. Então, repare, ó, todos os elementos receberam essas propriedades.
Em cima disso daqui, os divs receberam mais essas propriedades. Então, quando eu olho para esse elemento, eu estou vendo toda a herança de propriedades. Ó. Div recebeu display block, depois cortou. E todos os elementos receberam margin, padding, border. Depois, os divs receberam isso daqui. Depois, XPTO2 recebeu isso daqui. E por aí vai. Então, vocês estão vendo todo o processo onde uma informação está sendo sobrescrita em relação à outra. O que predomina? O que tiver mais em cima. O que tiver mais em cima é o que está funcionando. Né? Então, se eu desligar isso daqui, ó, é isso aqui que está funcionando nele. Ó. Quando ele corta, é porque alguém sobrescreveu. Então, assim, colocou margem aqui, colocou padding aqui, mas depois colocou aqui, ó, o que está predominando é essa. Se eu tirar essa daqui, se eu desligar essa e desligar essa, o que está predominando é essa daqui, ó, é esse registro. Então, vocês veem da onde vem a informação que está predominando dentro dos elementos através aqui do inspect, tá? É super importante a gente trabalhar aqui com o inspect para saber o que está acontecendo. Tudo bem? Por enquanto, tudo bem? Tranquilo? Com o box model. Tá. Então, vamos aí a mais um problema, tá? Porque esse também é outra dor de cabeça, que é o position. O HTML, gente, ele é feito de camadas de gambiarra umas sobre as outras, né? Então, vocês sabem que o CSS ele está na terceira versão. As primeiras versões eram mais rudimentares, aí foram adicionando mais coisas. Ou seja, na medida que as pessoas vão tentando fazer coisas com o código e não vão conseguindo, vão se criando novos elementos, novas propriedades do navegador que são controladas pelo CSS. E aí a coisa vai ficando cheio de gambiarra aqui, gambiarra ali, né? E várias maneiras diferentes de você fazer, às vezes, a mesma coisa. Tá? O position é um pouco isso. Em um certo momento, quando a gente estava lá no HTML 4.0, alguma coisa assim, se queria controlar melhor as coisas, onde é que isso vai ficar na tela. Como se a tela do HTML fosse uma interface de um aplicativo. Então, a gente queria controlar como se fosse um aplicativo mesmo. Né? O aplicativo você coloca, ó, fica no topo, fica embaixo, fica, né? Queria fazer esse tipo de coisa. E aí veio o position. O que faz o position? Então, vamos lá. Vou tirar aqui, vou colocar todo mundo como bloco. Vou colocar dimensões 30 VW aqui. Lembrando que o VW é a tela, o tamanho da tela. Né? Vou colocar aqui, em vez de 300 pixels, também 30 VW, 30% da tela. Vou tirar essas bordas, essas margens aqui. Né? Vou deixar ele só como bloco. E aqui a gente vai ter borda zero, vai ter tudo zerado aqui. Né? E vamos recarregar. Então, ó, reparem, ó, 30%, estão vendo? Se eu aumento a tela, ele aumenta de tamanho. Se eu diminuo a tela, ele diminui de tamanho. Certo? Vamos colocar aqui também para vocês verem o height 30 VH. 30% do vertical também. Ó, 30% cada um do vertical. Ou seja, se eu diminuo o vertical, eles diminuem de tamanho também. Tá? Se eu aumento, eles aumentam. Tá. O que é o position agora? Então vamos lá. O position, o natural do position, né, o valor default do position é static. Isso aqui é o que vem como default. Basicamente, deixa o navegador resolver. Quem resolve é o navegador. É ele que vai posicionando as coisas. E é o que está funcionando aqui. Como esses elementos são blocos, o navegador pula a linha, né? Coloca ele, depois coloca embaixo, não na sequência linear. Se eles fossem inline, colocaria eles um depois do outro. Tá. E o que é as outras opções que a gente tem em position? Bom, a gente tem um position chamado position
absolute. O position absolute significa o seguinte: eu vou definir uma posição relativo ao topo superior esquerdo, né? O topo superior esquerdo ao canto superior esquerdo. Eu vou definir uma posição em topo, e left ou right, enfim, em referência a esse ponto aqui, o ponto 00, cardeal 00, do meu navegador. Então, quando eu coloco absolute, né, eu vou recarregar aqui, ele vai considerar um posicionamento absoluto. Se eu virar aqui e falar o seguinte, ó, left 300 pixels. Professor, Diga. o senhor escreveu absolute. É por isso que não está funcionando. Estou achando estranho. É por isso que não está funcionando. Está aqui. Agora vamos salvar e recarregar. Olha. Então vamos lá. Deixa eu tirar aqui o left, antes, para vocês verem o que acontece. Olha. Um por cima do outro, tá, gente? Literalmente um por cima do outro. Aqui, ó. Left, 20 pixels. Olha. Um por cima do outro. Por quê? Porque o absolute está usando um sistema de posicionamento absoluto. 00, canto superior ali do navegador, e você vai me dizer em left, top, ou bottom e right, você escolhe, né? Aonde que esse elemento vai ficar na tela. Então, se eu modificar aqui, ó, ele sempre vai ficar, esse verde sempre vai ficar a 100 pixels do topo e a 20 pixels do canto esquerdo. Se eu virar aqui e colocar BR, um monte de pular a linha aqui, o absolute vai manter esse cara aqui. Reparem que o azul saiu do lugar, né? Porque eu não defini. Eu falei que ele é absoluto, mas eu não defini, né, nenhum tipo de coordenada ali para posicionar ele. Se eu definir, o left, por exemplo, ele aceita os BRs. Então, left 500. Ele veio para cá. Mas ele pulou as linhas que eu coloquei nos BRs aqui, porque eu não coloquei nenhuma informação de top ou de bottom para ele. Né? Então, eu tirei aqui os BRs e ele foi para cima e para baixo. Agora, se eu virar aqui e falar para ele, ó, bottom 20 pixels, ele vai lá para baixo. Ó. Reparem que ele está se apoiando em que informação agora? No bottom. Então eu posso virar para ele e falar assim, ó, right 200 pixels. E bottom. Ó. Ele sempre vai ficar a 200 pixels da margem direita e sempre vai ficar a 20 da margem do fundo, no final do navegador. Tá? Então, quando a gente coloca o absolute, ele sempre vai tratar o navegador, as bordas do meu navegador, como referências. Certo? Isso gera um problema. Por quê? Porque quando você usa esse tipo de posição absoluta, significa que você vai ter dificuldade para colocar algum conteúdo para o scroll. Certo? Eu quero que esse azul vá lá para baixo. Como é que eu faço isso? Porque eu estou usando as margens. Ah, já sei. Vou colocar bottom menos 100. Beleza. Ele vai descer, ó. Mas vai ser difícil calcular essas coisas, concorda comigo? Complicado. Né? E se eu virar aqui, ele vai continuar descendo e vai trabalhar com scroll agora. Então, o problema de você usar o posicionamento absoluto é que você sempre vai estar condicionado às margens do navegador. Né? E as coisas sempre vão parar em algum lugar em função disso. Isso pode ser bom dependendo do que você quer fazer e pode ser péssimo dependendo do que você quer fazer. Você pode criar um baita de um problema. Tá? Mais uma coisa, supondo que eu coloque aqui, ó, top 20 pixels, left 100 pixels.
Tá aqui. Como é que eu faço para o azul ficar por cima do verde? Então aí existe uma outra condicionante aqui, que é o z-index. Basicamente, em qual camada? Aí você vai colocar um valor absoluto aqui. Então, por exemplo, z-index 10. O z-index é o seguinte, quanto maior o valor, mais alto ele fica na pilha. Então, se eu colocar aqui z-index 11, o verde vai subir. Tá? Você pode colocar o valor que vocês quiserem. Vocês podem colocar aqui 10.000 se vocês quiserem, não tem nenhum problema. Ele vai ser maior do que esse, então ele vai ficar em cima. Tá? Então, o z-index, quando a gente está usando o position absolute, e os outros também, né, tirando o static, o z-index é que vai definir que elemento fica por cima de que elemento na minha tela. Tá? Então, também é um dado bem importante, né, para a gente controlar a visibilidade dos elementos. A segunda coisa é o position fixed. O fixed, ele é muito parecido com o absolute. Ele confunde, inclusive, porque ele aparentemente é a mesma coisa que o absolute. Ele não é. Vou explicar para vocês por que ele não é. Então, aparentemente está a mesma coisa, certo? Então, eu vou mostrar para vocês como uma coisa é diferente da outra. Vamos lá. Top 0. Top 0. Aqui eu vou colocar left 10. Aqui eu vou colocar left 300. O id tá bom assim? Tá, vamos ver. Aqui, ó. Os dois colaram no topo, estão vendo? Tanto o azul quanto o verde. Um tá como fixed, o azul tá fixed, e o verde tá... Não, os dois estão fixed, né? Então vou colocar o verde como absolute. Parece a mesma coisa. Parece que não tem diferença nenhuma. Aí eu vou fazer isso daqui. Vou encher a minha página de conteúdo e gerar scroll. Então, vamos lá. O azul está como fixed e o verde está como absolute. Né? Olha aí. Ó. O que está como absolute está se referenciando à margem da minha página. Né? Não é da minha janela, é do meu documento. Então ele está no topo do meu documento. Ou ele está no fundo do meu documento. Então o absolute ele vai coordenar em relação ao documento. Então quando eu tenho scroll, o topo do meu documento está lá em cima. Então ele sobe. Né? Ele está no documento. O fixed, que é o azul, ele está em relação ao viewport, né? Literalmente a janela do navegador. Então, esse cara ele não vai se mexer de jeito nenhum, independente do scroll. Ele sempre vai ficar naquela posição definida ali, tá? Em relação à janela mesmo, a janela do navegador, né? O que chama de viewport mesmo, é o espaço de visão do navegador. Você também pode colocar a coordenada negativa, que ele pode vir para cá, não tem problema. Mas ele sempre vai ficar preso a isso. Então, o Fixed ele tem sido muito útil para a gente gerar menus que ficam presos no topo, né? Ficam sempre aqui no topo, por exemplo. Vamos lá, vou colocar aqui. Top 0, left 0, width 100%, height, sei lá, 40 pixels. Não? Teve alguma coisa errada? Por que ele não... porque eu coloquei o width e height aqui embaixo de novo e sobrescrevi a mesma informação que eu tinha colocado antes. Tá aqui, ó. Então eu quero um menu no topo. Tá aqui, ó. Ele sempre vai ficar preso ali no topo do meu documento. Tá? Tem uma propriedade do CSS, gente, para não acontecer isso aqui que vocês estão vendo, né? Com branquinho aqui, quando eu puxo demais com o scroll, né? Tem uma propriedade que trava isso. Eu não vou lembrar aqui qual que é, mas tem uma propriedade que faz isso parar. Mas não é muito bom porque, né, fica muito duro o movimento. Essa coisa que pode parecer estranha, não é muito bonita,
mas ele pelo menos mantém o navegador com um swing ali, com um joguinho que é de movimento que é mais confortável. Tá? Enfim, o Fixed ele é muito útil para a gente fazer esse tipo de coisa. Uma barra no fundo, uma barra lateral, né? Alguma coisa nesse sentido, que vai sempre ficar na tela, independente do documento ir para cima ou para baixo. E o Absolute não. O Absolute ele vai se prender ao documento, então ele vai ir para cima e vai para baixo, mas ele sempre vai ficar em relação ao topo, ao fundo do documento e por aí vai. Se eu colocar o verdinho aqui como bottom, em vez de top, colocar bottom 10, ó, o verdinho vai lá para baixo, mas ele vai para baixo do documento mesmo. Não. Ah, então, aí começa a dor de cabeça. Bem-vindo às dores de cabeça. Que é isso? Você fala, ele devia estar no fundo do documento, né? Sim, ele deveria estar no fundo do documento, né? Porque ele se comporta em relação a isso. Mas a interpretação do Chrome não é essa. A interpretação do Chrome é que ele deveria ter sido colocado à margem da janela, inicialmente, e ficar ali em relação ao documento. Então, tanto o Absolute quanto o próximo, que é o Relative, costumam dar muita dor de cabeça. Principalmente, gente, porque eu acho que se vocês abrirem isso, por exemplo, no Mozilla, no Firefox, o Firefox vai colocar o verdinho aqui embaixo, no final do documento mesmo. Então, a interpretação do Mozilla vai ser diferente da interpretação do Chrome. A interpretação de outro navegador do Internet Explorer vai ser diferente ainda. O Position dá muita dor de cabeça porque as interpretações dos navegadores são diferentes, tá? Então, assim, a gente tem que usar isso com muito, 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 muito cuidado mesmo, porque dá inconsistência. É uma gambiarra, vamos colocar assim, é quase uma gambiarra. É praticamente uma gambiarra. Tá? A gente também tem um outro position que chama-se sticky, que também dá muita dor de cabeça. Vamos lá, vou colocar aqui top. $50, né? Qual o tamanho maior aqui para ele? Para 60 VW. O que é o stick? O stick é o seguinte, ele fica numa posição absoluta até ele chegar no topo. Também já está dando problema. Já não está mais funcionando. Deixa eu talvez tirar esse outro aqui. Peraí. Vamos ver se o problema é esse daqui. Ou melhor, eu vou tirar o top, né? Aqui. Deixa eu tirar o top. Cadê? Aqui, ó. Não coloquei informação de top. O stick é o seguinte, ele vai descer. Já não está funcionando. O stick é o tipo do posicionamento que 90% dos casos ele dá algum tipo de defeito e algum problema. Ele existe. A princípio, a função dele seria o seguinte, ficar aqui, no momento em que ele chega no topo, ele fica preso no topo. Ele fica parado no topo. Né? Mas é o tipo do posicionamento que nunca funciona direito. Nunca dá certo. Né? Então, também não é muito recomendável de ser utilizado. Ele existe. Se vocês consultarem a documentação, vocês vão ver que ele existe. Em alguns casos dá certo. É difícil de explicar qual é o caso que funciona e qual é o caso que não funciona. Mas é isso. Não recomendo usar de jeito nenhum essas propriedades, porque é dor de cabeça. E aqui dá mais dor de cabeça de todas, inclusive mais do que o stick, que é o relativo. O relativo é o seguinte, ele relativo a posição onde o elemento foi colocado no código. Então, se você fala que ele é, por exemplo, top 100 pixels, ele vai ser colocado a 100 pixels abaixo do lugar onde ele foi de fato colocado no código. Então, é relativo ao posicionamento dele no código. Né? Só que tem um problema. Vou colocar aqui top 0. Então, tá aqui, ó. O lugar dele é aqui, porque tem 2 BRs aqui, né? Então, ele ficou aqui por causa dos BRs nesse ponto. Se eu colocar top 100, X, ele, a princípio, vai descer mais, né?
Só que tem um detalhe importante. O relative, principalmente no Chrome, acho, ele funciona relativo a um elemento também relativo. Então ele tem que estar dentro de um outro elemento que também tem um position relativo. Isso gera uma confusão dos diabos, né? Então ele funciona como um posicionamento relativo a, mas é sempre relativo a um outro elemento que também seja relativo, e não a outro tipo de elemento. E aí você fala, mas professor, eu coloquei ele dentro de um elemento absolute e funcionou. Até você abrir no Firefox, até você abrir no Internet Explorer. E aí a interpretação é completamente diferente por causa disso. Tá? Então, esses tipos de posicionamento, eles não é que eles não funcionam. Eles funcionam, só que eles nunca vão funcionar do jeito que a gente espera. Eles sempre são meio traiçoeiros, né? Porque o navegador, a maneira do navegador interpretar esses posicionamentos pode ser diferente do que a gente entende. E mais do que isso, a gente sempre precisa testar. Quando a gente usa esse tipo de coisa, a gente precisa testar nos navegadores para ver se está dando diferença nas interpretações, porque pode dar diferença sim. Tá legal? É muita dor de cabeça quando a gente começa a misturar. Agora, quando funciona bem, a gente tem, às vezes, uns controles de campo que são super interessantes, né? Então, assim, não é bom você basear o teu layout nisso, mas alguns detalhes, alguns elementos que são de detalhes, que vão aparecer, que você quer que mantenha na tela, que fique o tempo inteiro presente, aí para essas coisas você vai conseguir fazer isso bem com esse tipo de coisa. Agora, controlar realmente o conteúdo na tela globalmente é muito difícil fazer isso com o Position, porque ele é meio que uma gambiarra mesmo, tá, gente? Ele, basicamente, foi uma coisa que foi enfiada no código CSS e que nunca funcionou do jeito que a gente imaginava, né? Então a gente vai ter esses problemas, tá legal? No geral, vai ser melhor para vocês deixar no static, né? E no static, top, left, esse tipo de informação não funciona. Top, left, bottom, right, elas não funcionam no static, tá? Não adianta você colocar isso, porque o static não aceita esse tipo de informação. Então, o melhor de todos é manter o static e não usar o position, né? De uma maneira geral, não usar o position. E tentar coordenar as coisas na tela, aí, de uma outra forma, que a gente vai ver na semana que vem, que é usando o grid. Aí o grid vai funcionar muito bem para a gente colocar as coisas na direita, na esquerda, né? Colocar uma coisa paralela à outra na tela. Aí o grid, realmente é um grid, de fato, como a gente entende grid em design, é um grid. O grid vai ajudar a gente a controlar o que a gente quer na tela e aonde. Tá? É a maneira mais bem feita de vocês resolverem esse tipo de questão de layout, né? Atualmente. Porque antes era isso. Antes a gente tinha que ficar tentando fazer os elementos se baterem, né, se ajustarem, e até conseguir fazer isso era sempre uma baita dor de cabeça, porque as coisas nunca funcionam do jeito que a gente está esperando. Às vezes tem alguma coisinha que tem um espaço, vocês viram isso acontecer aqui, às vezes o elemento não ficava, ele descia, então ficava uma coisa difícil de resolver. Tá legal? Tudo bem? Temos alguma dúvida? Alguma dificuldade? Algum problema? Sim, não? Tá tranquilo? Só tá tranquilo porque vocês ainda não fizeram. Na hora que vocês começarem a fazer, vocês vão chorar, porque isso aqui é de chorar. É a parte chata, viu? É a parte que a gente fica se batendo com o código. Normal. Então, se vocês começarem a se bater no código, não conseguirem fazer as coisas se comportar do jeito que vocês queriam, aí você tenta um, não funciona, aí você tenta outro, não funciona. Gente, todo web designer passa por isso, né? Até você pegar as manhas do display. E ó, eu vou já falar para vocês, tá? Vocês estão pegando isso num momento bom, porque o display grid agora vai salvar a vida de vocês, né? Vai ser salvador. E assim, até um ano atrás, eu não recomendaria usar o grid porque não dava para ter certeza.
Agora dá para ter certeza. Então, vocês já vão começar a trabalhar dentro de uma lógica que é uma lógica que é consistente, que é uma coisa que funciona, que dá certo, que fica bem feito, que você tem controle. Antes disso, era realmente infernal. Tá? Ficar tentando controlar as coisas com float. Tem o float ainda por cima, que eu nem mostrei para vocês o float, né? Que é o seguinte, o float só funciona para os elementos do tipo static e inline, né? Ou inline block, né? Que é o seguinte, né? Então vamos lá. Vou colocar aqui um outro elemento. Peraí, vou colocar 2 XPTOs aqui. Vou falar do float aqui rapidinho. Então, static. Vou colocar ele como inline block. Deixa eu tirar aqui, ó. Display. Inline block. Width 150px. Height 100px. E vamos colocar background color green. Mesma coisa aqui, vamos lá, XPTO, então também, vamos lá. Só vou manter o background azul, peraí. Não precisa dizer index, que eles estão agora estáticos. Display inline block. Background já está lá. Width 200px. Height 100px. Aqui, né? Então, o que é o float? O float é o seguinte. Bem que eu acho que o inline block ele não funciona. Deixa eu verificar aqui. Float right. Então, flutue para a direita. Ele está reclamando aqui. Inline block não funciona. É só com não, funciona. Enfim, mais dor de cabeça, né? Reparem aqui que o meu VS Code está falando o seguinte, olha, no momento em que você colocou o float, o teu inline block foi ignorado. Provavelmente ele vai transformar isso num block mesmo. Ele funciona, o float eu acho que ele funciona para o block e para o inline, não para o inline block. Eu acho que é isso. E nem para o grid e coisas do gênero. Então vamos só testar aqui para não estar falando bobagem para vocês. Mais ou menos. É uma dor de cabeça. É uma dor de cabeça. Então vamos lá, ó. Float left. E... Ops. Float left. Estou falando para ele o seguinte. Vá para a esquerda e vai para a esquerda. Tente flutuar para a esquerda. Então, quando você faz isso, os elementos vão tentando se encaixar às esquerdas. Né? Se você fala float right e float right, eles vão os dois tentar ir para a direita. Na hora do navegador distribuir as coisas, ele vai tentar jogando eles para as direitas. Se você colocar um texto aí no meio do caminho... Desculpa, gente. Bababá, bababá, bababá. Bababá, bababá, bababá. Bababá, bababá, bababá. Ó. Ele vai entrar no meio das coisas e eles vão começar a ser jogados sempre para a direita. Ou eu posso virar e falar, ó, esse aqui é para a esquerda e o outro é para a direita. Independente da ordem. Eles vão se jogando e tentando se distribuir junto com o resto do conteúdo. É para isso que serve o float. E junto com o float, vem um negócio chamado clear. Clear é para ele não deixar que o texto fique na borda que você define. Então, limpe a borda, por exemplo, a borda direita. Limpe a borda direita. Não deixe que nada grude na minha borda direita. Então, quando você faz isso, ele impede, a princípio, né, deveria impedir, que tivesse texto na borda direita. Mas isso funciona para alguns elementos só.
Eu acho que se tivesse um P aqui um parágrafo, nesse texto e não meramente texto, ele funcionaria. O clear ele não funciona para todas as tags. Ele só funciona para algumas tags. Você tem o clear right, clear left e clear both. Os dois lados. Limpe os dois lados. Né? Então, quando você coloca o both, ele não vai deixar algum elemento, acho que é elemento de parágrafo. Né? Se não me falha a memória, é só o P. Ou o B, ou os inlines, eu acho. Talvez sejam os inlines, de maneira geral. Ele não deixa que esses elementos grudem nem do lado esquerdo, nem do lado direito. Tá? Então, ficar controlando essas coisas no código, né, é realmente uma dor de cabeça. Chato demais de fazer. E a gente tinha que controlar o layout um pouco assim antes. Hoje a gente não precisa mais. Hoje a gente coloca lá um grid e acabou o problema. A vida está salva. Tá? E no grid você vai posicionar o que você quer, onde você quer, dentro de uma matriz, e está tudo certo. Com o tamanho que você quer, e fica tudo bonitinho. Tá bom? Então, assim, a gente viu hoje o Box Model, esse carinha aqui, né? Que cada elemento tem. Essa coisa do inspect é muito importante para vocês conseguirem entender o que está acontecendo no código de vocês, como que está sendo exibido, né? E boa parte dos problemas que vocês vão enfrentar é por causa do Box Model. É porque tem coisa aqui no Box Model que está empurrando as coisas para os lados e para os outros. O Box Model também tem muita relação com o tipo de display. Né? Vocês viram que, por exemplo, dimensão do conteúdo não funciona quando o display é inline. Isso aqui é ignorado quando o display é inline. Então, o tipo de display, o tipo de maneira de exibir o elemento na tela é muito importante também junto com o Box Model. Né, definir esses elementos. Então, o que vocês vão usar muito é inline block, e talvez o grid. Né? Ali para frente é o grid. Não são os únicos que existem, tá? Ó, se vocês olharem aqui, a vantagem de a gente usar um editor como esse é que ele mostra para a gente algumas opções, né? Os editores de código bom, né? Ó quantas outras opções tem. Tá vendo? Inline table, inherit, initial é o default. Inherit é o que vier do pai, do elemento pai. Run-in, eu nunca usei run-in, não faço nem ideia do que seja. MS Inline Flexbox, é um tipo específico para Microsoft. Né? List item, quer dizer, lista. Mozilla Inline Box. Olha quantos tipos de comportamento de display a gente pode ter. Tá vendo? Talvez tenham outros que eu deixa eu ver se tem, por exemplo. B, Block Ruby Base Container, WebKit Box. Ou seja, gente, o que são esses parâmetros? São coisas muito específicas de cada navegador. Então, são coisas que vão funcionar no Mozilla, que vão funcionar no WebKit, mas não vão funcionar no outro. Se você está fazendo alguma coisa que é para funcionar dentro de um navegador, talvez essas coisas sejam muito boas para resolver muita dor de cabeça. Né? Mas quando a gente está fazendo alguma coisa que é cross-browser, ou seja, que é para funcionar em todos igual, tentar usar um negócio desse, você está lascado, porque você não vai conseguir repetir isso no outro navegador. Né? Então tem que tomar bastante cuidado aí com essas várias opções, né, que existem. Elas existem, né? Mas elas são que a gente chama vendor específico, ou seja, específico do software, desse software. Né? Então, fica complicado a gente conseguir resolver coisas. Né? Mas, por exemplo, table cell, table column, quer dizer, são comportamentos que você tem de display para os nossos elementos. Tá? Eles estão ali disponíveis, mas vocês provavelmente nunca vão usar um table. Eu nunca usei na minha vida um display table. Né? Deve ser muito bom para fazer tabelas, mas nunca precisei. Eu faço direto com o grid. Tá? Então, tem vários outros, além desses que eu estou mostrando para vocês. Mas os que eu estou mostrando para vocês são os principais. Que é o inline, block, inline block, e aí tem o grid e o flex box, né? Que a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Bom, é isso. Basicamente é isso. Já é dor de cabeça para vocês brincarem e experimentarem. É bastante dor de cabeça, eu diria.
experimentar com o position, com o display e começar a entender um pouco do box model para conseguir fazer com que os layouts de vocês comecem a ganhar forma, tá? E de novo, se vocês começarem a bater cabeça e as coisas não começarem a dar certo, fiquem tranquilos, porque é assim mesmo. É normal que seja assim mesmo, tá? É o que deixa a gente mais cansado quando está trabalhando com o CSS. É realmente encontrar essas soluções de colocar no espaço e de conflitos dos elementos, tá bom? É bem chatinha essa parte mesmo, tá bom? É isso, gente. Acho que por hoje é isso. Temos alguma dúvida, alguma questão? Sim, não? Nada? Tá bom. Deixa eu ver aqui a gravação.